Segura, família, segura que muita coisa que a gente falou finalmente aconteceu, foi confirmado agora no volume 12.5 do segundo ano de Yokoso. Meus amigos, estamos mais uma vez diante de coisas inusitadas, tá? Temos expulsão da Sakayanagi, temos a Kei terminando com o Kiyotaka, coisa que a gente já tá falando, muito tempo, e dessa vez a Ichinose também dormiu com ele. Cara, é só loucura. Sério, o negócio tá pegando fogo. Vem comigo que esse pode ser um dos melhores volumes de Yokoso dos últimos tempos, e eu vou te contar todos os spoilers agora, beleza? Pega a pipoca que o negócio é de cinema. Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, olha só, vamos direto pros spoilers. Só antes deixa eu dar um adendozinho, tá? Essas informações são baseadas em vazamentos obtidos nesses últimos dias, por isso podem variar, tá? Quando a tradução oficial sair do volume, a gente vai ter 100% de certeza do que é. Mas galera, são spoilers que provavelmente serão reais. Além disso, eu não tô organizando eles cronologicamente não, tá? Então vamos que vamos pra gente entender, depois a gente organiza isso tudo. Pra começar aqui, depois do exame de classe lá da classe da Horikita, né, quem tomou a palavra pra explicar os resultados foi o Kiyotaka. E ele revelou como a Maezono foi expulsa. E isso aí foi usado pra vencer o confronto contra a classe da Ichinose. O Kiyotaka ele não revelou todas as informações, só que ele causou algumas reações inesperadas, especialmente do Hirata, que não sabia que a expulsão da Mono tinha a ver com os planos do Kiyotaka. Olha só, o Kiyotaka ele ignorou as objeções, ele começou a afirmar que a garota que foi expulsa era uma traidora, revelando inclusive que ela tinha vazado informações para a classe da Sakayanagi, em especial pro Hashimoto. E isso a gente também falou nos últimos vídeos. Depois desse negócio aí, o Kiyotaka se encontrou com a Shabashira, possivelmente um shopping center, né, que eles se encontraram. E aí, segundo a tradução e a ilustração, eles foram discutir ali como a escola começou a suspeitar das suas ações. Isso porque ele usou o exame para expulsar intencionalmente a Maono. E durante essa conversa aí, o Kiyotaka mencionou os 3 estudantes expulsos ao longo dos anos. Yamauchi, Sakura e ela, Maono também. Ele sentiu que só uma vez teria justificativa. Os outros 2 mereciam a expulsão. Provavelmente o que tinha justificativa seria a Sakura, né? Porque os outros 2 traíram as suas respectivas classes. E o Kiyotaka também comentou que mesmo que tenha sido ali o cara que tomou a decisão, né, a responsabilidade de tudo deveria pertencer a outra pessoa, sugerindo que isso poderia estar relacionada à intenção dele de mudar de classe e sair da classe da Horikita. Tivemos também um outro retorno do pai do Ayanokoji, o Atsuyomi, né? Rapaz, outra coisa importante nessa reaparição aí, porque dessa vez, durante uma reunião de entrevista lá com 3 pessoas específicas, o Atsuyomi ele conversou um pouquinho com eles ali sobre a educação do Kiyotaka e como ele foi modelado para se tornar quem ele é. E as coisas ficaram indicando ali que esse não seria o último encontro entre esses 3 aí não. Vai acontecer mais encontros mais pra frente. 2 pessoas também que não são, assim, o ápice, né, mas que chegaram pra gente bem nessa temporada é Yamamura e Morishita. A gente vê que as 2 estão mais próximas, né, parecem estar mais tranquilos lá da classe da Sakayanagi e tal. E mesmo que Yamamura pareça meio relutante, é a Morishita que incentiva ela a participar das atividades, como estudar formigas. É necessário ter um contexto ali pro Kiyotaka conhecer as 2 e tudo mais. E durante a conversa, Yamamura confessa que a classe tá num desespero, né, depois da expulsão da Sakayanagi. Sim, aconteceu, porque eles ficaram sem um líder, e o Kiyotaka, porém, tranquilizou ela, afirmando que esse problema não ia ficar por muito tempo. Mais uma coisa indicando que ele vai para a classe da Sakayanagi, olha só. Bom, no final das contas tivemos um encontro inesperado entre Sakayanagi e o Ryuen, que é outro momento mais do que relevante. O encontro e a conversa entre eles. Cara, durante esse diálogo aí, o Ryuen ele admitiu que ele não conseguia aceitar ele ter ganhado a batalha. Ele revelou que todas as ações dele até o momento foram guiadas pelo Ayanokoji. E a Sakayanagi, por sua vez ali, ela aproveitou essa oportunidade para aconselhar o Ryuen, falando para ele que ele não vai ser capaz de nenhuma forma de derrotar o Ayanokoji. Isso significa que o Kiyotaka foi reconhecido como um bom rival. E ela ainda comenta, tá, que da próxima vez eles vão competir em condições mais equilibradas, mesmo que ela não esteja mais na classe A. Sacou? Depois dessa conversa então, a Sakayanagi se encontrou com o Kiyotaka e começou a conversar que ela estava disposta a cumprir a promessa e deixar a academia, que quem perdesse ia meter o pé. Mas em troca, ela pediu 2 coisas ao Ayanokoji: um abraço, agora, e um outro quando eles se encontrarem no futuro. Diante disso aí, nosso prota, claro, deu um abraço nela, que encerrou a cena de uma forma marcante, cara. Ela não promete, inclusive, ao Kiyotaka o segundo abraço, mas ainda assim, ela nutre aquela esperança de que algum dia esse momento
vai chegar. A gente achou que era negócio de paixão, ela se apaixonou pelo Kiyotaka também. Mas por enquanto, ela só partiu, né, em busca do Kamuro. E é assim que nós chegamos às coisas que causaram uma comoção absurda entre os fãs dessa obra. A Sakayanagi, ela fez o quê? E o Ayano Koji vai se transferir para a turma dela ou não? É uma das cenas mais intrigantes que mostra o Ayano Koji transferindo sim para a turma da Sakayanagi. O texto que foi deslocado pra gente explica que a Sakayanagi aparentemente aceitou essa transferência, mesmo que seja mais correto dizer que teve uma renúncia voluntária, né, para que isso acontecesse. A cena começa com o Ayano Koji participando de uma festa organizada pela turma da Horikita, e durante essa celebração ali, a Horikita teve uma breve conversa com ele, só que não demorou muito até o Ayano Koji sair dali sem chamar muita atenção, né? A única pessoa que percebeu a saída dele tinha sido a Horikita. Depois dele ir embora da festa, o Ayano Koji foi para a sala da Sakayanagi, onde ele se apresentou e explicou que ele tinha se transferido para a turma dela, utilizando 20 milhões de pontos. Essa transição foi possível porque a Sakayanagi renunciou o lugar dela para dar lugar ao Ayano Koji. Ele, no entanto, prometeu fazer o possível para poder contribuir com o progresso da turma da Sakayanagi. E aí, meu amigo, o negócio vai ficar doido agora. Outro momento que também foi crucial foi o Kiyotaka e a Kei. Olha só, eles tiveram um encontro, eles foram pro cinema primeiro e tal, depois pro karaokê. E durante essa saída ali, o Kiyotaka decidiu terminar o relacionamento com a Kei. Os dois concordaram que eles permaneceriam só amigos ali, mesmo que o Kiyotaka admitisse internamente que sempre soube que o amor entre eles não era uma parada recíproca. Basicamente só a Kei, ela foi a única que realmente se apaixonou nesse relacionamento. E aí, cara, a Kei tentou fingir que isso não afetava ela, mas ela sabia que a relação deles era só parte de um plano maior. E aí ela começou a pensar que, de fato, né, essa decisão já estava predestinada desde o início do relacionamento. Mesmo que ela quisesse continuar com isso, o relacionamento não dava mais e a Kei percebeu que seria melhor encerrar ali. Depois disso daí, o Kiyotaka saiu, enquanto a Kei ficou lá no karaokê, desabando em lágrimas, óbvio. Pelo menos o Kiyotaka se certificou de deixar ela num lugar onde ela pudesse chorar, sem ninguém perturbar ela, a garota ficar sozinha. E aí, mais tarde, o Kiyotaka encontrou com a Horikita no café ali pra conversar com ela e contou que ele não estava mais namorando com a Kei. A Horikita foi a primeira a saber sobre o término e tentou consolar ele, acreditando que a Kei foi quem decidiu terminar, mas na verdade foi ele. E ele aproveitou até esse momento ali que, num tom de brincadeira, o Kiyotaka sugeriu que a Horikita poderia ser a próxima namorada dele. Isso aí provocou uma reação meio de tsundere nela, né? Porque nesse instante ela ficou visivelmente abalada com esses negócios acontecendo. Doideira, né? O cara acabou de terminar, ela tava achando que ele tava sofrendo e o maluco já tá querendo partir pra outra, né? Tá bom. Mas a parte mais interessante aconteceu depois do exame, onde o Kiyotaka concordou em se encontrar com a Ichinose no quarto. E ele encontrou ela no estado vulnerável e quebrado. Só que nesse momento, o Kiyotaka ele apresentou duas opções à Ichinose. A primeira, se transferir para a classe dela, desde que ela deixe a academia, meta o pé, e a segunda, superar essa frustração e continuar liderando a turma. Óbvio que a Ichinose escolheu a segunda opção. Ela decidiu melhorar e permanecer como a líder da classe que ela estava sendo. E o Kiyotaka reconheceu a força de vontade dela, apesar de tudo que ela enfrentou. Ele percebeu que mesmo num momento tão difícil, ela manteve o desejo de lutar. E mesmo a Ichinose, mesmo que ela tivesse fragilizada, esse episódio marcou uma virada de postura. Porque assim, o Kiyotaka também falou pra ela que ele terminou o relacionamento com a Kei. E aí nós temos mais um texto destacado que descreve a Ichinose se aproximando do Kiyotaka, empurrando ele e beijando ele depois disso, começando a tirar a roupa. Os dois passaram a noite juntos, galera. Sim, rolou, meu irmão. E isso marcou uma mudança significativa na relação entre os dois. No dia seguinte, a Ichinose já voltou pra escola, diante de todos os colegas ali, com uma atitude confiante, alegre, o que chamou a atenção de várias pessoas. Não é à toa, né? O que ela já tinha falado há uns volumes atrás? Que ela, a todo custo, ia ficar com o Kiyotaka no final. Apesar de não ter relacionamento confirmado pra gente ainda, né? As coisas estão começando. Já foi uma noite, o que não pode ser daqui pra frente? Agora, o Kanzaki que tava lá, ele ficou um pouco confuso com essa transformação da Ichinose. E ela voltou pra escola completamente renovada, irmão. A Ichinose declarou que estava disposta a trabalhar as estratégias justamente para se tornar mais astuta para que ela conseguisse vencer os desafios que vão vir. E o Kiyotaka e a Ichinose concordaram em trabalhar juntos. Só que ficou claro que cada um tem os seus próprios interesses no final das contas, né? Lógico que eles não vão lutar por interesse em comum. Algumas coisas ali são iguais, mas cada um tem o seu lado.
Mas por outro lado, o Kiyotaka ele teve uma reunião com Hiyori, que desejava escrever uma história inspirada nele. Isso não agradou muito o Kiyotaka, já que ele preferia que as suas histórias fossem anônimas. E a reunião acabou sendo interrompida pela Ichika, Albert e Nishino, que apareceram lá e acreditavam que a Hiyori estava tentando ajudar o Kiyotaka a superar o término com a Kei, já que eles tinham visto a Kei sair do karaokê e estava muito abalada. Assim, os rumores que a Kei terminou o relacionamento começaram a circular. E é por isso que Ishizaki se ofereceu para ser o responsável por mediar a relação entre os dois. Ele fez os dois darem as mãos, simbolizando a união e tal, e depois a gente vê aí a turma da Horikita comemorar com entusiasmo, já que eles foram promovidos para a classe A. Durante os preparativos para essa celebração, o Kiyotaka se encontrou com o Koenji lá também, que compartilhou algumas reflexões filosóficas. O Koenji mencionou que algumas pessoas de vontade forte não têm medo de encarar o próprio reflexo no espelho, só que ele percebeu que o Kiyotaka evitava olhar para o espelho, o que, de certa forma, fez ele questionar se o Kiyotaka estaria inseguro em enfrentar a sua própria imagem ou não. E lá na festa, o Kiyotaka e a Horikita conversaram, né? Até falaram que foi graças ao esforço coletivo que eles chegaram lá, só que o Kiyotaka deixa mais do que claro que a partir de agora, a Horikita vai ter que lutar sozinha para poder manter a posição da turma até a formatura, porque ele fala que ele não vai mais intervir e deixa implícito que a ajuda dele direta não vai ser mais solicitada porque ele não vai estar mais ali. Apesar disso, a Horikita fica muito feliz por poder contar com ele como amigo no final das contas. Pouco depois, o Kiyotaka sai da sala de aula ali e informa a Horikita que ele precisa se ausentar por um tempinho. Só que o tempo passa e ele não volta, o que deixa os colegas preocupados. Depois fica claro que ele foi buscar algo importante relacionado ao futuro da turma. Mesmo assim, essa decisão deixa uma sensação muito amarga para algumas pessoas, especialmente para Horikita, que parecia esperar mais clareza sobre os planos do Kiyotaka. Tipo, o que você vai fazer? Você tá simplesmente se jogando aqui, saindo da turma, não tá? Vai me ajudar? Não vai? O que vai rolar? Quais são os seus planos desde o início? Ele nunca foi uma pessoa 100% aberta. E no final das férias de verão já foi anunciado publicamente que o Kiyotaka é transferido para a turma onde estão Yamamura, Morishita e Hashimoto, anteriormente pertencente à classe da Sakayanagi. Na apresentação dele para essa nova turma, o Kiyotaka ele fez um discurso impactante e afirmou que agora ele estava encarregado de levar essa classe para o topo e prometeu se dedicar com todas as suas forças, porque ele acreditava ser capaz de alcançar esse objetivo. Olha que doideira. Essas palavras até sugerem uma nova onda de conflitos, uma nova onda de desafios que vão se intensificar, batalhas que, meu irmão, vão ser em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, tudo. Esse literalmente é o último ano da escola e o plano final já foi colocado em prática. Assim, o arco do segundo ano chega ao final com alguns preparativos de terreno para novos embates ali do terceiro ano. E o legal é que aquela conversa do Koenji, que vamos estender um pouquinho mais isso aqui, provavelmente trouxe pra gente uma coisa que vai acontecer no terceiro ano, embate entre Ayanokoji e Koenji. Porque literalmente tudo começa com um momento lá onde o Atsuyomi até fala, né, do Ayanokoji mudar de classe. E se ele mudar de classe, aí sim o Ayanokoji vai ter a oportunidade de enfrentar diretamente o Koenji, porque não tá na mesma classe que ele. Além disso, surge também uma proposta, que se o Ayanokoji vencer o Koenji, ele pode receber o tempo e a atenção do primeiro-ministro, que é um recurso valioso para os objetivos finais do Atsuyomi. Então assim, o lado do Koenji também recebe ordens claras. Se ele realmente deseja a liberdade que ele tanto almeja ali, ele tem que garantir a permanência da classe dele na classe A, derrotando o Ayanokoji e defendendo a posição dele. Porra, meu amigo, o terceiro ano vai ser incrível, tá? Incrível. Então eu já digo pra você, se prepara, mano. E pra você estar preparado, você precisa estar inscrito com o sininho ativado, então não perde tempo não. Eu vou falar muito mais coisas aqui, quando for saindo os resumos desse volume, eu vou trazer pra vocês tudo oficial pra gente, né? Eu vou falando mais aos pouquinhos, a gente vai contando exatamente como foi cada história dessa, mas por enquanto esses spoilers já estão, tipo assim, explodindo cabeças, irmão. Explodindo cabeças. E com certeza a sua já explodiu. Então, comenta aí o que você achou do volume 12.5 e o que a gente pode esperar do terceiro ano de Classroom of the Elite. Bom, conto com a sua força. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!